Mais uma vez, na sessão prática de leitura, fragmento de romance, né, texto 3, a proposta é que fosse lida O Diabo e Outras Histórias, do Tolstói. O nome dele está aqui, gente, nome russo, quem se atreve a pronunciar? Eu não conseguiria, por isso que eu nem me atrevo. Então, é um fragmento de um conto, né, de Tolstói, um escritor russo que resolveu dar voz a um cavalo. Isso mesmo, trata-se das memórias de um cavalo que passa longo tempo observando o comportamento das pessoas e os valores do ser humano. A leitura é bem interessante. Quem tiver interesse, por favor, desfrute-a. E, juntamente com essa proposta de leitura, trouxe a discussão, né, em torno de algumas figuras de linguagem. Nós temos aqui o paradoxo. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Ué, relativa e absoluta. Olha o paradoxo dessas duas palavras. Ou é relativa ou é absoluta, né? É completamente lógico essas duas construções. Então vamos lá. Aproveitando para recapitular para vocês o que é um paradoxo. É uma palavra de origem latina, paradoxo, formada pelo prefixo para, contrário ou oposto, e o sufixo doxa, opinião, significando literalmente opinião contrária. Trata-se de uma figura de linguagem que reúne ideias contrárias em um mesmo contexto, frase ou pensamento. Ok? Também traz a discussão, bem interessante, é interessante que vocês tomem nota aqui no fragmento de romance, em torno do tempo em uma narrativa. O ruim é que é fragmentado assim, né? Vocês precisam pegar essas informações e aplicar no texto, essas partes para compreender o todo, né? Então vamos lá. Em um texto narrativo, o tempo pode ser definido como duração da ação. Ele pode ser cronológico ou psicológico. No tempo cronológico, os fatos são apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos. Já no tempo psicológico, é a maneira pela qual a passagem do tempo é vivenciada. O tempo, nesse caso, não é uma sequência temporal linear, pois é medido pelas emoções e não pelo relógio. Por exemplo, vocês escrevem um texto e a personagem está ali e de repente ela começa a lembrar de um fato passado, né? E aí, quando ela se remete ao passado, isso é o que nós chamamos de tempo psicológico. Um exemplo breve, né? No mais, foi proposta uma outra figura de linguagem, só que pela ilustração você já compreende, anáfora. Tá vendo? Anáfora, anáfora. O que é uma anáfora? É uma figura de linguagem sintática ou de construção que é caracterizada por repetição de uma ou mais palavras para reforçar o sentido, aumentando a expressividade do que se quer comunicar. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Eita, desafinei, morro de fome, mas não me entrego. Essa música, à primeira vista, de Chico César. Então, quando. A repetição da conjunção. Conjunção, depende do sentido do advérbio quando de tempo, né? Vamos simplificar. Do advérbio quando não tinha nada, quando tudo era ausência, quando teve frio, quando teve coragem, tá vendo? Quando. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui uma figura de linguagem chamada de anáfora, ok? Trocando ideias, a questão é, nós realmente necessitamos de tudo aquilo que desejamos consumir? Nessa parte aqui, na seção do livro de vocês, tem esse trecho trocando ideias e traz essa reflexão. Pense aí, nós realmente necessitamos de tudo aquilo que desejamos consumir? Não necessitamos, não. Vocês podem discordar de mim, não tem problema. E aí, o que acontece?
Ainda sobre figura de linguagem, eu resolvi fazer uma síntese. Aqui, síntese, resumo. Há um apelo muito grande na sociedade atual. Eu já vi muitas vezes, professores de língua portuguesa, pelo amor de Deus, ensinem aos alunos de vocês o que é uma linguagem figurada. Ensine o que é uma linguagem figurada, porque esse povo não sabe fazer interpretação de texto e comete muitos equívocos interpretativos por conta do desconhecimento. A gente fala de aluno, mas a maioria tem um monte de diplomado aí que, a depender da conotação, do sentido da discussão, eles também não sabem. Parece assim meio paradoxal, né? Falar isso, mas enfim. Vamos lá. Figuras de linguagem. Aqui eu trouxe a ilustração de algumas metáforas, sinestesia, comparação, pleonasmo, hipérbole, silepse, aliteração, paradoxo, zeugma, elipse, prosopopeia, antítese. Elas são muitas, nós estudamos muitas, vocês devem lembrar de algumas. No entanto, aqui eu só trouxe as que foram estudadas anteriormente, como forma de dar um reforço maior para que vocês tenham uma compreensão maior acerca do conteúdo. Maior e melhor. Nossa, não combina não, maior e melhor, mas tudo bem. Aqui é a linguagem do Nomura intercortado com a prima do poema da aula de português de Carlos Drummond de Andrade, né? Não é o outro português mistério. Antítese e paradoxo. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é uma antítese e o que é o paradoxo, ok? Antítese são ideias opostas com sentidos. Eles se amam e se odeiam. São ideias opostas, amor e ódio. Mas tem sentido. Eu posso amar e eu posso odiar. Não tem falta de lógica nenhuma nesse sentido. Então aqui tem até uma imagem que ilustra, tá vendo o contexto da antítese. Já o paradoxo, ideia oposta sem lógica. Por exemplo, ferida que dói e não se sente. Quanto mais damos, mais recebemos. Acredito que é isso. Nossa, aqui tá muito apagadinho, mas enfim. Em relação a esse trecho aqui primeiro, ferida que dói e não se sente. Gente, pelo amor de Deus, não tem nem lógica. Se uma coisa dói, dói mesmo e pronto. Então a questão é essa, se ficou claro para vocês. Antítese, ideias opostas com sentido. Paradoxos, ideias opostas, mas sem lógica, sem sentido. Então, no que se refere ao sentido oposto, nós temos antítese e paradoxo, e eu ainda trago aqui como complemento a questão da ironia, que é uma figura de linguagem bastante usada, que, por sua vez, não pode ser confundida com o sarcasmo e nem com o deboche. É diferente quando você está sendo sarcástica ou debochada. Não é isso? Então vamos lá. Aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Essas três figuras de linguagem aqui cumprem esse papel. Vou citar só os exemplos para vocês analisarem de acordo com a percepção de vocês, ok? Tira o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Aqui é um trecho do Nelson Cavaquinho. Tira o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Sorriso e dor. Ideias opostas, mas que tem sentido sim. Paradoxo. Enunciado logicamente absurdo, impossível. Há filosofia bastante em não pensar em nada. Há filosofia bastante em não pensar em nada. Fernando Pessoa. Por que, gente? Isso aqui é ilógico, absurdo, impossível. Se um dos objetivos da filosofia é justamente pensar em tudo, questionar tudo, refletir sobre tudo. Né? A ironia em tom de deboche ou crítica. A excelente Dona Inácia era mestre na arte de judiar de crianças. Aqui é um trecho do Sítio do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato, né? A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças. Excelente aqui, obviamente, é um termo bem irônico, né? E aí, deveria existir um status de relacionamento chamado não sei o que está acontecendo. E será que foi cinismo, ironia ou sarcasmo?
essa frase aqui, gente? Será que foi cinismo, ironia ou sarcasmo? Deveria existir um status de relacionamento chamado não sei o que está acontecendo. Então você gosta de falar mal de mim? Conte-me como estou me importando com isso. Será ironia, cinismo ou sarcasmo? Pequenas permissões abrem espaço para grandes invasões. Ironia, cinismo, sarcasmo. E essa figura de linguagem aqui seria o quê? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E aí algumas pessoas, se vocês não prestarem bem atenção, irão confundir esse trecho aqui do Amor é fogo que arde sem se ver, do Luiz de Camões. Ficará muito em dúvida se nós temos aqui paradoxo ou antítese como figuras de linguagem. Analise aí. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Isso aqui é uma ironia. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Sarcasmo. Chegou cedão para a reunião de amanhã. Chegou cedão para a reunião de amanhã. E lá vem o prêmio Nobel da pontualidade. Tá vendo a diferença? Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Chegou cedão para a reunião de amanhã. E lá vem o prêmio Nobel da pontualidade. Ironia, sarcasmo, deboche. Tá vendo como são muitos termos para vocês darem conta? E aí na reflexão sobre o uso da língua, tipos de predicado, parte 2. Vocês viram que esse conteúdo aqui, ele já foi abordado, né? Lembra? No predicado, lá eu já trouxe o mapa conceitual, já adiantei aqui essas nomenclaturas. Você é bonita. Obrigada. Predicado nominal. Você é bonita. Obrigada. Predicado nominal. Por que você é bonita? Predicado nominal. Você é bonita. É verbo ligação. Bonita é um nome, tá vendo? Ó, um adjetivo. Então, é um predicado nominal. Aqui eu trago novamente os tipos de predicado, como eu já adiantei anteriormente, não vou me prender muito aqui, né? Nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito, a vida é bela. Verbal, o núcleo é o verbo transitivo ou intransitivo. O professor corrigiu as provas. O professor gosta de presentes. O professor saiu da sala, tá vendo? Corrigiu, gosta, saiu. Como é que eu diferencio que o verbo é transitivo ou intransitivo? Simples, gente. Ele é transitivo, tá vendo? O professor corrigiu. Corrigiu o quê? As provas. O professor gosta. Gosta de quê? De presente. O professor saiu. Saiu de onde? Da sala. Você vê que eu posso colocar que saiu da sala, mas necessariamente não precisa dessa expressão da sala para que a frase tenha sentido completo. Já o predicado verbo nominal tem dois núcleos, como eu falei anteriormente, um verbo transitivo ou intransitivo, mais o predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. A menina exibiu a sua nota orgulhosa. O garoto deixou sua irmã curiosa. E aqui vocês prestem atenção. A menina exibiu a sua nota orgulhosa. Orgulhosa é o predicativo. Agora, esse predicativo aqui, ele é do sujeito ou é do objeto? Como é que eu vou saber? A menina exibiu a sua nota. A menina exibiu a sua nota. A sua nota, tá vendo aqui, ó? Que é o complemento, é o objeto. Orgulhosa. Orgulhosa se refere a qual termo? A nota ou a menina? A menina. Então, aqui seria o predicativo do sujeito. O garoto deixou sua irmã curiosa. O garoto deixou sua irmã. O garoto deixou sua irmã. Sua irmã é o complemento, tá vendo? A palavra curiosa refere-se ao complemento que é o objeto, no caso aqui, ou se refere ao sujeito? Se refere ao objeto, ao complemento. Então, nós temos aqui um predicativo do objeto.
Não sei se ficou claro, mas acredito. Ok? Então, predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Predicado verbal sem verbo de ligação e sem predicativo. Predicado nominal com verbo de ligação com predicativo. Predicado verbo nominal sem verbo de ligação, mas com predicativo. Não é tão difícil. A proposta aqui, aplicando conhecimentos, a professora pediu para a gente escrever um conto. É fácil, você não sabe? Eu sei, mas não consigo escrever com esta franja. Esses trechinhos aqui, gente, era para ser engraçado, né? Não sei se eu conseguir fazer alguma graça com vocês. Aplicando conhecimentos, essa tirinha aqui do Armandinho. Vamos lá? Amar não é egoísmo nem posse. Amar não é egoísmo nem posse. Nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. A mensagem é bem interessante, né, gente? Muito interessante. Aplicando conhecimentos, a partir dessa tirinha trabalha cheio de predicado. Então, é só, de modo geral, eu faço um resumo só da mensagem que tem na proposta. Obviamente, não vou fazer análise porque seria muito extensivo. A proposta foi uma produção de conto, produção textual, conto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E a ideia, quando vocês fossem fazer essa produção, era que vocês fizessem a partir dessas imagens aqui, ó, que tem no livro de vocês. A primeira imagem, jovem se ajuda para escalar uma montanha. A segunda imagem, mulher agricultora exerce seu trabalho de colheita. A terceira imagem, multidão carrega um cadeirante. A quarta imagem, interação entre mulher e jovem por meio da leitura de um livro. A proposta de produção seria a partir disso aqui. Lamentavelmente, circunstancialmente, a gente sabe que em termos de produção ficamos muito a desejar, né? Porque realmente não tivemos tempo útil, mas ok, aqui é só para relembrar mesmo. O que é um conto? Aí eu trago uma síntese, um resumo mais uma vez para ficar claro para vocês, pelo amor de Deus, chegar no ensino médio, né? Não ter dúvida nesse gênero textual, porque vocês lidarão com muitos e muitos outros, principalmente os textos dissertativos argumentativos. Conto é um texto narrativo. É um gênero textual, a tipologia narrativa. Então, vamos lá. A estrutura básica de um conto. Isso aqui é o terror para todo professor, né? Porque vocês, quando a gente vai chamar atenção, gente, coloca o título, letra maiúscula, deixa espaçamento, veja isso, veja aquilo, essas questões básicas que de fato vocês deveriam já ter aprendido no ensino fundamental 1, mas não aprenderam. Chegam no fundamental 2 sem ter domínio dessas questõezinhas básicas. E aí, quando vocês vão para esse momento que vão fazer uma produção textual, que a gente vai fazer essas observações, nossa, parece que ofende, né? A maioria de vocês, credo, professora, agora até parece que a gente não sabe. Ok. Aí, quando a gente pega os textos lá para ler, misericórdia divina, Senhor, amém. Então, vamos lá. A estrutura básica. Introdução ou apresentação é o primeiro parágrafo, gente. Constitui o início da história a ser narrada. Neste momento, o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens, as personagens e, na maioria das vezes, o tempo e o espaço. Depende de como você vai desenvolver a sua história. Mas aqui é, como o próprio nome diz, a introdução. É onde a sua história tem que começar de fato, né? A complicação ou o desenvolvimento, como o próprio nome diz, representa a parte em que se desenvolve o conflito. O conflito é o momento em que algo começa a acontecer e nós, como leitores, ficamos surpresos à espera do que está por vir. Tem o clímax, que é o momento mais tenso da narrativa, pois tudo pode acontecer podendo ser aquilo que esperávamos ou não. Já o desfecho ou conclusão, como o próprio nome diz, revela o final da história, a solução para o conflito, sendo que este fim poderá ser de vários modos.
triste, alegre, surpreendente, engraçado e até mesmo trágico. Vai depender da criatividade do contista, né? Então vamos lá, recapitulando. Conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos de um romance: narração, personagens, enredo, espaço e tempo. Diferencia-se do romance pela sua concisão, linearidade e unidade. O conto deve construir uma história focada em um conflito básico e apresentar o desenvolvimento e resolução desse conflito. A diferença do conto para o romance é que o romance é longo, gente, é uma narrativa muito longa. O conto ele é conciso, ele é objetivo, ele é um texto curto, que a depender não é tão curto, mas basicamente seria isso. Tradicionalmente a definição seria essa. E aqui, ampliando os horizontes, né, que são as sugestões das histórias, dos livros para vocês lerem, né? Histórias Extraordinárias, desse maravilhoso autor aqui, o Edgar Allan Poe. Traz algumas histórias de mistério e terror do consagrado escritor norte-americano, muito conhecido por compor obras em que o inexplicável, o estranho, o absurdo e o pânico são pano de fundo para tramas surpreendentes. Quem gosta dessas pitadas aí, essa é uma boa indicação. E a maravilhosa Clarice Lispector, Laços de Família, gente, Laços de Família. Aqui. O livro, publicado pela primeira vez em 1960, Laços de Família, é uma coletânea de 13 contos tidos hoje como clássicos, entre eles Amor, O Crime do Professor de Matemática, O Búfalo e Feliz Aniversário. Este último foi adaptado para a televisão. Outra indicação também é do Edgar Allan Poe, Poemas e Ensaios, reúne os principais ensaios, aqui, ó, gente, reúne os principais ensaios de um dos grandes nomes da modernidade, né? E aqui nós temos a Lígia Fagundes Telles, maravilhosa Lígia Fagundes Telles, com Melhores Contos. Esse livro reúne os melhores contos de Lígia Fagundes Telles, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira, romancista notável. Suas histórias em que a mulher ocupa lugar de destaque desvendam com mão de mestre o íntimo do ser humano, suas dúvidas e perplexidade. Quase que não sai. Sonho de todo professor, que vocês fizessem essa leitura por pura fruição. Vamos ficar na esperança. E também, preparando-se para o próximo capítulo, como o próximo capítulo é Desvendando o Romance, aqui, preparando-se para o próximo capítulo, há algumas indicações de clássicos da literatura brasileira. Você sabe o que é um romance? Vão pensando aí. Nós temos aqui Dom Casmurro. Dom Casmurro, gente. Esse é o clássico do clássico do clássico. Nós temos o Cortiço, do Luiz Azevedo, também um clássico. E o Beto Juqueira, Os Natos Volta ao Mundo Falando Português. Esse é o menos conhecido, pelo menos para mim. Então, seria isso. Ok? Mafalda diria, basta! Não.